Fala, servidor, tudo bem? Bom, a essa altura você já deve saber que eu sou auditor do TCU e quando eu comecei minha carreira, eu ia lá fazer as auditorias, conversar com o pessoal e sempre o pessoal me dizia assim, Getro, eu não tenho dinheiro e eu não tenho gente. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho gente. E eu fiquei com aquilo na cabeça e conversando com outros auditores lá no tribunal, eu percebi que essa situação se repetia em várias outras auditorias, E a gente começou a fazer a seguinte pergunta, beleza, o pessoal não tem orçamento, falta dinheiro, e falta gente, beleza, e falta gente mesmo, Porque você vai concordar comigo que provavelmente no seu setor não está sobrando gente, certo? É até engraçado porque enquanto a gente sabe que do nosso lado não tem gente, a mídia diz que sobra gente pra caramba no setor público, Vai entender. Mas beleza, olha só, então a gente percebeu o seguinte, bom, se todo mundo diz que falta orçamento e falta gente, será que do que a gente tem, das pessoas que estão lá, a gente está cuidando bem? E aí o TCU fez um trabalho que resultou no Acórdão 358 de 2017. Então, se você quiser procurar o acórdão, tem um link aqui em algum lugar desse vídeo, você vai achar o link para esse acórdão, tá bom? E o que esse acórdão mostrou foi que mais ou menos 53% das organizações públicas federais não possuem planejamento para a área de gestão de pessoas. Sabe o que isso significa? Significa que a gente vai ficar aí 10 anos sem fazer concurso por causa da PEC do teto, novo regime fiscal, e a gente não sabe quantos servidores vão aposentar e quantos a gente vai precisar para repor esse pessoal. A falta de planejamento induz a gente a não conhecer a realidade e não se preparar adequadamente para o futuro que nos espera, Então, esse é um problema sério. Outra coisa que esse trabalho do TCU mostrou foi que 71% das organizações públicas federais não apresentam programa de desenvolvimento de líderes. Sabe o que isso significa? Que aquele servidor lá do seu setor, do seu órgão, que está 30, 35, 40 anos lá no seu setor, que conhece tudo da casa, conhece tudo do trabalho, tudo do processo, quando esse cara aposentar, não vai ter ninguém para substituir ele na liderança, porque o conhecimento vai embora, porque nossas organizações não estão preparadas para passar esse conhecimento e desenvolver novos líderes que assumam novas posições. Esse trabalho também mostrou que 59% das organizações públicas federais apresentam limitação na avaliação de desempenho. Isso significa que nós não conseguimos distinguir quem são os servidores que têm baixo desempenho daqueles que têm alto desempenho. O servidor de baixo desempenho precisa ser ajudado, porque muitas vezes o servidor tem baixo desempenho não porque ele quer ou porque ele é desinteressado, mas simplesmente ele pode estar passando por algum problema fora do âmbito profissional e que isso está ocasionando alguns problemas no âmbito profissional. Mas mais grave do que não poder ajudar o servidor que está com baixo desempenho é a gente não conseguir reconhecer os servidores que têm um alto desempenho. Porque quando a gente não consegue reconhecer esses servidores, nós não conseguimos dar para eles incentivos institucionais para que eles continuem crescendo e continuem se desenvolvendo dentro da organização pública. Porque esse incentivo é muito importante para que esse servidor consiga se destacar perante os demais. E quando esse incentivo institucional não é dado, o que o servidor faz? Ele se retrai e ele se acomoda. Ainda mais no setor público, onde a única coisa que quem trabalha bem ganha é o quê? Exatamente, mais trabalho. É necessário que esse servidor tenha algum tipo de incentivo para que ele continue dando bons resultados, bons desempenhos, não simplesmente para o seu órgão, mas principalmente para a população brasileira. E o trabalho do TCU também mostrou que 41% das avaliações de desempenho são desvinculadas dos resultados organizacionais, ou seja, o órgão está sempre na mídia, escândalos de corrupção atrás de escândalos de corrupção, as filas formadas pela população que aquele órgão atende são sempre quilométricas, mas a gratificação de desempenho dos servidores está sempre no máximo. Alguma coisa está errada. Além disso, 65% das organizações públicas federais não apresentam perfil profissional para a seleção de gestores e para concurso público. Isso traz para a gente um problema gigantesco. Por quê? Porque se nós não sabemos quais as características que um servidor precisa ter para assumir um cargo de chefia, por exemplo, qualquer pessoa serve. E se qualquer pessoa serve, quem é que vai ganhar a queda de braço? As indicações políticas ou a carreira técnica? Exatamente. Se nós não sabemos quem que nós queremos que ocupamos determinado cargo, o que vai prevalecer são as indicações políticas e não a carreira técnica. E isso é um problema muito grave, tá certo? E pior do que isso, na maioria das vezes o que a gente faz? Promove um bom servidor para um cargo de chefia, mas não necessariamente um bom servidor vai ser um bom chefe. Na maioria das vezes a gente perde um bom servidor para ganhar um péssimo chefe. E quando a gente fala de concurso público, isso também é muito relevante, porque quem são as pessoas que nós queremos atrair para o órgão público? Queremos pessoas que simplesmente decoram
Queremos pessoas que simplesmente decoram os conceitos dos livros e das apostilas, ou nós queremos pessoas que ajudem a resolver e a solucionar problemas? Eu acho que você concorda comigo que o tipo de trabalhador que tem que vir para o setor público é aquele que sabe o quê? Resolver problemas. E como é que a gente atrai esse tipo de profissional para o setor público? Eu sei de todas as limitações que o concurso público traz para o serviço público. E sei também das vantagens, como a impessoalidade, etc. Mas quem estuda pedagogia ou até mesmo psicologia sabe que existe uma forma de você atrair pessoas com perfil diferente. Por exemplo, numa prova de concurso público, se a questão que a banca faz é voltada para definição e decoreba de conceitos, a gente está atraindo o quê? Candidatos que simplesmente sabem os conceitos. Agora, se a prova reflete a situação-problema que um servidor passa no dia a dia do órgão dele, uma pessoa que acerta esse tipo de questão é uma pessoa que tem uma mente mais voltada à resolução de problemas e não somente a decorar o conceito. Ou seja, uma pessoa que sabe aplicar o conceito e não apenas decorá-lo. Então, que tipo de prova o seu órgão está fazendo? Que tipo de pessoas ele está atraindo? Mas para ele saber isso, ele precisa primeiro definir que tipo de pessoas ele quer atrair, qual é o perfil que ele quer selecionar de acordo com o concurso público. E na maioria dos casos, esse perfil não é feito pelas nossas organizações. E por último aqui, o trabalho do TCU constatou a inexistência de procedimentos de alocação inicial em 59% das organizações públicas federais. Isso significa que o órgão faz concurso, gasta uma grana, quando chega o pessoal, ele não sabe aonde alocar o pessoal. E não só nisso, 65% das organizações não tem critérios de movimentação interna. Ou seja, quando eu preciso sair de um lugar para ir para uma outra área da minha organização, eu não me desenvolvo para ter as habilidades que aquela outra área da minha organização necessita. Significa que nós não alocamos bem as pessoas no serviço público. E isso, gente, traz para as organizações públicas uma série de riscos relacionados à gestão de pessoas. O primeiro risco é o risco da falta de sucessores. Nós não termos sucessores e líderes habilitados a continuar o trabalho da organização. O segundo risco é de termos uma escolha aleatória de gestores e promovemos as pessoas simplesmente porque elas apresentam um bom trabalho, sem avaliar se ela necessariamente vai ser um bom chefe, um bom líder no serviço público. O terceiro risco é a não identificação de baixo desempenho. A gente não consegue ajudar o servidor que está apresentando um baixo desempenho simultaneamente, porque a gente não consegue medir isso. Um quarto risco associado é de nós promovermos pessoas que não apresentam um desempenho compatível com aquele cargo e com a responsabilidade que aquele servidor está exercendo. Tem um quinto risco associado também, que é de nós termos desequilíbrio de pessoas entre as áreas da nossa organização. Acontece nessa organização uma área ter muita gente e outra área ter pouca gente? Pois é um reflexo desse risco. E o sexto risco de nós termos um pagamento desvinculado dos resultados. Todos esses problemas, gente, afetam todas as organizações públicas. Todas. Alguns em maior grau, outros em menor grau, mas afetam todas essas organizações. E nós, servidores, temos que estar atentos a esses riscos e, mais importante, desenvolvermos formas de combater essas coisas. Então, se de repente seu órgão está fazendo alguma coisa legal na área de gestão de pessoas, ele está avançando em alguma dessas questões, compartilha aqui com a gente, tá? Se você, por exemplo, passou por alguma situação dessa, descreve aqui também como é que foi e o que você fez para conseguir sair dessa situação, tá bom? Vamos, nós, servidores, nos juntarmos e começarmos a dar soluções para essas coisas, para que a gente possa ter um ambiente cada vez mais favorável aos servidores e principalmente à sociedade brasileira. Um grande abraço e até a próxima.